Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vá para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e minhas irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, estamos reunidos nesta manhã de quinta-feira, no dia 8 de agosto, dia do Santíssimo Sacramento do altar, a Eucaristia. Eucaristia que foi instituída por esse mesmo Senhor que fundou a Igreja neste Evangelho de hoje. Como uma coisa tem relação com a outra. Nós estamos aqui neste Evangelho diante de uma entrevista. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: quem seria ele? Esta era a pergunta norteadora de Jesus. Quem sou eu para vocês? Então, nós vimos claramente que Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, que deveria vir a este mundo. Mas antes de Simão Pedro falar, alguns discípulos chegaram a dizer: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias. Então Pedro responde: Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Então responde Jesus: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram os homens que te revelaram isso, mas foi Deus, foi o Espírito Santo. E Jesus olha para Pedro e diz: E tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do paraíso. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Para nós que somos católicos, merecemos uma salva de palmas por essa palavra de Jesus. Jesus funda uma igreja. Ele quis fundar uma igreja. Ele quis fundar uma religião específica. E quando nós olhamos para a nossa igreja e fazemos um paralelo na Bíblia, vamos entender como é bom ser católico, como é bom estar na igreja que Jesus Cristo fundou. Uma igreja que já passou por várias tempestades, mas ela insiste em ficar de pé, porque as palavras de Jesus foram bem claras aqui, porque o inferno nunca prevalecerá contra ela. A palavra de Deus está cumprindo, meus irmãos e minhas irmãs. Pedro, o primeiro Papa,
De Pedro para cá, outros sucessores, né, sucederam o apóstolo Pedro. A Igreja de Cristo, que está alicerçada sobre a rocha. E ela se chama católica, apostólica e, claro, romana. Então Jesus começou a mostrar mais os seus sinais. E ele disse que ele deveria ir a Jerusalém. Jesus também está premeditando o seu sofrimento. Ele deveria ir a Jerusalém, onde ele ia sofrer muito, ele ia ser entregue nas mãos dos doutores da lei, dos anciãos, dos fariseus. Então, Jesus já estava premeditando ali para os seus discípulos que ele ia ser entregue. Então, nessa fala de Jesus, houve uma ação de Pedro. E Pedro, Senhor Deus, não permita que isso aconteça. Como que pode isso acontecer com Jesus, com o Mestre? Então, Jesus se volta para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás. Vá para longe. É como se Jesus tivesse dito: você não entendeu as coisas do alto porque você pensa como os homens. Você não pensa como Deus. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro: você não entendeu, Pedro. Afasta-te de mim, você não entendeu. O mundo precisa de salvação. Essa salvação só será possível com a minha entrega, com a minha morte e com a minha ressurreição. Morte de cruz, paixão de Cristo, para que os homens vejam que o amor existe, que o reino dos céus existe. Era o plano de Deus Pai, era o plano do Pai eterno. E esse plano, meu irmão e minha irmã, ele continua a estar em plena realização até os dias de hoje e vai continuar até a vinda do Cristo. Então, Jesus é interrogado pelos seus discípulos, Jesus funda a Igreja Católica, aqui na Bíblia, e Jesus também faz a sua premeditação de sua paixão. É o Evangelho de hoje. Sejamos felizes por sermos católicos, por participarmos desta igreja, onde ela é tão bem chefiada pelo dono, que é Jesus. Sigamos firmes na caminhada, não desanimemos e não desviemos da nossa fé. Que Jesus Cristo nos ajude, nos abençoe a sermos cristãos, a sermos católicos fervorosos na missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia para você, uma ótima quinta-feira de missa, de adoração ao Santíssimo. Jesus está à sua espera. E nos vemos amanhã cedinho, se Deus quiser. Curta esse vídeo, comente, compartilhe e Deus te abençoe.